Existem destinos que se escrevem em um olhar, antes que as palavras tenham tempo de nascer. O aroma de café fresco ainda impregnava seu uniforme quando o homem de terno impecável cruzou pela primeira vez a porta do pequeno restaurante familiar. Era uma manhã de terça-feira comum, daquelas em que o sol entrava oblíquo pelas janelas embaçadas, desenhando padrões dourados sobre as mesas de fórmica desgastada. Sofia estava limpando as mesas com suas mãos calejadas, enrijecidas por anos de trabalho incansável, o avental manchado com molho de tomate do almoço anterior. Quando seus olhares se cruzaram, o mundo pareceu parar por um instante impossível. Ele ficou paralisado junto à porta, com a mão ainda na maçaneta cromada. Vestia um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que todo o mobiliário do restaurante. Sapatos sociais impecavelmente engraxados e um relógio que refletia a luz matinal com brilhos prateados. Mas o que a deteve não foi sua aparência elegante, e sim seus olhos. Olhos cor de mel cansados, que falavam de uma solidão profunda que nenhuma fortuna podia preencher. Sofia notou como ele olhava o lugar com uma expressão difícil de decifrar. As paredes daquele restaurante carregavam décadas de histórias acumuladas, fotografias amareladas de famílias sorridentes, um cardápio antigo emoldurado de quando seu avô inaugurara o local em 1975, cortinas de tecido gasto que um dia foram vermelhas e agora eram de um rosa desbotado. O piso de cerâmica tinha rachaduras que formavam mapas imaginários, e as cadeiras de plástico azul mostravam arranhões de milhares de clientes que por ali haviam passado. "Bom dia", disse ela finalmente, secando as mãos no avental e se aproximando com passos medidos. "Mesa para um?" "Sim, por favor." Sua voz era grave, controlada, mas havia algo mais sob a superfície, como alguém acostumado a dar ordens, mas que naquele momento só queria passar despercebido. Sofia o conduziu até uma mesa junto à janela, aquela com a melhor vista para a rua de paralelepípedos, onde os vendedores ambulantes começavam a montar suas barracas. Dali ele podia ver a padaria do seu Manuel, a floricultura da Dona Lúcia, a banca de jornal onde os aposentados se reuniam para discutir política. "O que vai ser?" perguntou, tirando do avental um bloquinho pequeno e uma caneta mastigada. "Um café com leite, por favor." Fez uma pausa olhando-a diretamente. "Vocês fazem aqui ou é de máquina?" "A gente faz", respondeu com um toque de orgulho. "Minha irmã Carla torra os grãos toda manhã. Ela diz que o segredo está no tempo certo da torra e na temperatura da água." Pela primeira vez ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que transformou completamente seu rosto. As linhas de tensão ao redor de seus olhos se suavizaram, e por um momento ele deixou de parecer o executivo severo para se tornar algo mais humano, mais próximo. "Então deve ser excelente", disse, e havia algo genuíno em seu tom. Enquanto Sofia se dirigia à cozinha, sentiu o olhar dele sobre si. Não era um olhar desconfortável nem invasivo, mas curioso, quase contemplativo. Da porta da cozinha, sua irmã Carla a observava com as sobrancelhas arqueadas, secando as mãos em um pano de prato. "Quem é esse?" sussurrou Carla quando Sofia entrou. "Não é daqui." "Um cliente", respondeu Sofia, mas até ela notou que sua voz soava diferente. "Quer um café com leite?" Carla tinha 32 anos, 4 a mais que Sofia, e trabalhava naquele restaurante desde os 17. Conhecia cada canto, cada receita, cada cliente habitual pelo nome. Era mais encorpada que Sofia, com o cabelo preso num rabo de cavalo prático e o avental sempre impecavelmente limpo, apesar de trabalhar com fogo e óleo o dia inteiro. Suas mãos, ainda mais marcadas que as de Sofia, contavam histórias de queimaduras de óleo, cortes de faca e anos lavando louça até tarde da noite. "Não vem com essa." Carla preparou o café com movimentos especializados, esquentando o leite até o ponto exato, despejando o café expresso recém-passado. "Eu vi ele entrando. Aquele terno custa mais que nosso aluguel de 3 meses." "E daí?" Sofia pegou a xícara fumegante, aspirando o aroma rico e reconfortante. "É um cliente como qualquer outro. Nenhum cliente como qualquer outro olha pra gente desse jeito."
Carla a deteve com uma mão no braço. Toma cuidado, Sophie. Homem assim não vem em lugar como esse por acaso. Mas Sofia já estava saindo com a xícara, ignorando o alerta da irmã. Quando colocou o café à frente dele, notou que ele estava observando as fotografias na parede. Sua expressão era melancólica, quase nostálgica. É a sua família? Perguntou, apontando para uma foto particularmente grande, onde apareciam 20 pessoas de idades diferentes, todas sorrindo em frente ao restaurante. Sofia seguiu seu olhar. Essa é do aniversário de 30 anos do restaurante. Éramos todos nós. Fez uma pausa, sua voz se suavizou. Agora somos menos. Meu avô morreu há 5 anos. Meu pai foi embora quando eu tinha 7. Não sabia por que estava contando isso a um estranho. Normalmente era reservada, especialmente sobre assuntos familiares dolorosos. Mas havia algo na forma como ele escutava, com atenção genuína, sem o julgamento ou a pena que costumava ver nos olhos dos outros quando compartilhava fragmentos de sua história. Sinto muito, disse ele, e parecia sincero. Dá para perceber que esse lugar tem alma. Muitos restaurantes têm comida, poucos têm história. O senhor trabalha com o quê? A pergunta saiu antes que pudesse detê-la. Não era apropriado. Garçonetes não interrogavam clientes, mas a curiosidade foi mais forte. Ele hesitou, tomando um gole de café. Seus olhos se iluminaram com surpresa genuína. Esse café é extraordinário, disse, desviando da pergunta. Sua irmã tem razão sobre o segredo da torra. Sofia estava prestes a insistir quando a campainha da porta tocou. Entraram 3 clientes habituais, operários de uma construção próxima, que sempre pediam o café da manhã especial. A rotina do dia reclamou sua atenção, e durante a hora seguinte, mal teve tempo de pensar no homem misterioso da janela. Quando finalmente pôde voltar à mesa dele, para recolher a xícara vazia, encontrou uma nota que valia 5 vezes o preço do café, e um bilhete escrito num guardanapo com letra elegante. Obrigado pelo melhor café que tomei em anos. Vou voltar. Rafael Mendes tinha 35 anos e uma vida que muitos considerariam perfeita. Era o herdeiro único do Grupo Mendes, um império empresarial que seu avô construíra do zero e que agora abrangia desde imóveis até tecnologia. Morava numa cobertura no bairro mais exclusivo de São Paulo, dirigia carros importados, e seu rosto aparecia regularmente nas páginas de economia dos jornais nacionais. Mas naquela manhã, enquanto seu motorista o levava ao escritório central após sua visita ao pequeno restaurante, Rafael se pegou pensando em algo completamente diferente dos relatórios financeiros que deveria revisar. Pensava numa mulher de cabelos castanhos, presos num rabo de cavalo simples, com olhos cor-de-mel que refletiam determinação e cansaço em partes iguais, e mãos que contavam histórias de trabalho duro. Senhor Mendes, chegamos! A voz de Júlio, seu motorista de confiança dos últimos 10 anos, o trouxe de volta de seus pensamentos. O prédio corporativo se elevava 30 andares rumo ao céu, todo aço e vidro, refletindo as nuvens como um espelho gigante. O lobby de mármore italiano ecoava com o som de sapatos sociais e conversas em tons baixos. Rafael cumprimentou com acenos breves o pessoal da segurança, o porteiro, os executivos que se apressavam para as reuniões matinais. Seu escritório ocupava todo o 30º andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. Mesa de mogno, poltronas de couro genuíno, arte moderna nas paredes. Tudo projetado por decoradores caros para projetar poder e sucesso. Bom dia, Sr. Mendes. Valentina, sua assistente executiva, entrou com um tablet e uma expressão eficiente. O senhor tem 3 reuniões esta manhã. A primeira é com os investidores japoneses em 15 minutos. Depois o comitê de expansão às 11 e almoço com seu pai à 1 no clube. Rafael assentiu, pegando o café que ela lhe oferecia. Era um café premium importado, preparado por uma máquina de última geração que custava mais que um carro popular. Ele provou e franziu a testa. Estava bom, tecnicamente perfeito, mas faltava algo. Faltava a alma que encontrara naquela xícara simples servida numa louça lascada. As reuniões transcorreram com a precisão mecânica de sempre. Números, projeções, estratégias.
Rafael participava com sua costumeira perspicácia, mas uma parte de sua mente continuava vagando em direção àquele restaurante humilde com paredes cheias de fotografias familiares. À 1h, chegou ao clube privado onde seu pai almoçava 3 vezes por semana. O clube executivo era uma instituição centenária, com salões de madeira escura, garçons de luvas brancas e uma lista de espera de 5 anos para novos sócios. Ricardo Mendes já estava sentado em sua mesa habitual, revisando documentos enquanto bebia uísque escocês, apesar de ser apenas a hora do almoço. "Você está atrasado", foi a saudação de seu pai, sem levantar os olhos dos papéis. "São 13h01", respondeu Rafael sentando-se. Dentro da margem de tolerância. Ricardo Mendes tinha 62 anos, mas aparentava 10 a menos. Exercício diário, dieta rigorosa e uma determinação férrea o mantinham em forma. Seu cabelo, completamente grisalho, era penteado para trás sem um único fio fora do lugar. Seus olhos cinzentos eram calculistas, sempre avaliando, sempre buscando vantagens. "Revisei os números do último trimestre", começou Ricardo sem rodeios. "A divisão de tecnologia está abaixo da projeção pelo 3º mês consecutivo." "Já sei." Rafael aceitou o cardápio que o garçom lhe oferecia. "Estamos reestruturando o departamento de desenvolvimento." Reestruturar é um eufemismo elegante para fracasso. Ricardo cortou um pedaço de carne com precisão cirúrgica. "No meu tempo, não reestruturávamos. Demitíamos os incompetentes e contratávamos talentos de verdade. Era o começo de uma conversa que haviam tido centenas de vezes, com variações mínimas." Rafael deixou que as palavras de seu pai fluíssem sobre ele como água sobre pedra, respondendo nos momentos apropriados, acenando quando esperado. Mas sua mente estava em outro lugar. "Você está me ouvindo?" A voz de Ricardo se elevou ligeiramente. "Sim, pai. Demitir. Contratar. Eficiência." "Você está distraído." Ricardo largou os talheres e o estudou com olhos penetrantes. "Há algo que eu deva saber?" "Não", mentiu Rafael. "Só pensando na apresentação de amanhã." Mas Ricardo Mendes não construíra um império sendo fácil de enganar. Seus olhos se estreitaram levemente, mas ele não insistiu. Ainda não. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância, num mundo completamente diferente, Sofia terminava o turno do almoço com os pés doloridos e as costas doendo. O restaurante estivera cheio, como sempre entre o meio-dia e as 3. Funcionários de escritórios próximos, estudantes procurando comida barata e farta, idosos do bairro que vinham tanto pela companhia quanto pela comida. Viu a gorjeta que aquele cara de terno deixou? Carla estava contando as moedas e notas do dia. R$ 50 por um café. Ou ele tá doido ou tá tentando te impressionar. Provavelmente estava distraído e confundiu as notas. Sofia tirou o avental e o pendurou no gancho perto da porta da cozinha. "Sei. E eu sou a rainha da Inglaterra." Carla a olhou com uma mistura de preocupação e exasperação. "Sophie, eu sei que você teve azar com homens. Aquele idiota do Javier que te largou pela prima rica dele, aquele outro que só queria..." "Eu sei, Carla." Sofia a interrompeu. "Não preciso que você me lembre do meu brilhante histórico romântico." Naquele momento entrou Mateus, o irmão mais novo das duas. Tinha 21 anos e estudava engenharia na universidade pública. Era magro, com o cabelo sempre levemente bagunçado e camisetas de bandas de rock. Carregava uma mochila gasta cheia de livros e uma expressão de perpétua preocupação. "Sobrou comida?" perguntou, deixando a mochila cair numa cadeira. "Tenho 3 horas até a próxima aula e tô morrendo de fome." "Sempre sobra para você." Carla já estava preparando um prato generoso de arroz com feijão e bife. "Como estão as aulas?" "Difíceis." Mateus se deixou cair numa cadeira com um suspiro teatral. "Termodinâmica tá me matando. E eu preciso comprar mais livros para o próximo semestre. São uns R$ 300 só de material." O silêncio que se seguiu foi pesado. R$ 300 era uma fortuna para eles. Sofia calculou mentalmente. O aluguel deles era de 400, as contas mais 150, a comida, os remédios da Dona Rosa. Não tinha como tirar R$ 300 para livros sem sacrificar algo essencial. "A gente resolve", disse finalmente Sofia, embora não tivesse ideia de como. "Sempre resolvemos."
Posso procurar um trabalho meio período, ofereceu Mateus, mas sem muita convicção. Tem uma cafeteria perto do campus que está contratando. Não, Carla e Sofia responderam em uníssono. Seu trabalho é estudar, continuou Carla com firmeza. Você é o primeiro dessa família a entrar numa universidade. Não vai estragar isso por causa de uns livros. A gente encontra um jeito. Depois que Mateus foi embora, Sofia caminhou as 6 quadras até o pequeno apartamento que dividia com a família. Era um prédio de 3 andares sem elevador, com a pintura descascando nas paredes externas e escadas que rangiam a cada passo. O apartamento deles ficava no 2º andar. 2 quartos, uma cozinha-sala combinada e um banheiro minúsculo. Mas era limpo, organizado e cheio de pequenos toques que o transformavam num lar. Rosa, a mulher que a criara, estava sentada junto à janela, tricotando como sempre fazia nas tardes. Tinha 60 anos, mas aparentava mais, com o cabelo completamente branco e mãos artríticas que mal conseguiam segurar as agulhas. O diabetes e a artrite haviam transformado numa sombra da mulher forte que criara 3 meninas sozinha. Como foi o dia, minha filha? Perguntou Rosa sem levantar os olhos do tricô. Corrido. Lucrativo. Sofia se inclinou para beijar seu rosto. Tomou seus remédios? Sim, doutora. Rosa sorriu com carinho. A Carla passou na hora do almoço para ter certeza. Sofia preparou um chá e se sentou ao lado dela, observando como as agulhas se moviam com lentidão dolorosa, criando padrão após padrão. Rosa vendia seus tricôs na feira local aos finais de semana, acrescentando uns reais preciosos ao orçamento familiar. Mãe, começou Sofia após um momento. A senhora já se arrependeu de ter nos adotado? De todo o sacrifício que significou? Rosa parou as agulhas e olhou para Sofia com olhos cheios de amor incondicional. Nem um dia sequer, minha menina. Vocês 3 são a melhor coisa que me aconteceu na vida. Te encontrar naquele orfanato tão pequeninha e doente foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ser mãe. Mas sua vida teria sido mais fácil se... Vida fácil é superestimada. Rosa pegou a mão de Sofia entre as suas, calejadas e deformadas pela artrite. Vida com significado, com amor, com propósito. Essa é a vida que vale a pena viver. Vocês me deram isso. Naquela noite, enquanto Sofia estava deitada na cama que dividia com Carla, Mateus tinha o sofá-cama na sala. Não conseguia parar de pensar no contraste. Entre o mundo de mármore e aço do homem de terno e seu mundo de paredes rachadas e colchões afundados. Entre suas mãos calejadas e as mãos macias de alguém que provavelmente nunca lavara uma louça na vida. E ainda assim, não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos cor de mel, nem a forma como ele sorriu ao provar o café da Carla. Rafael voltou ao restaurante no dia seguinte, e no dia seguinte, e no outro. No começo, Sofia achou que fosse coincidência, mas quando ele entrou pela 5ª manhã consecutiva, exatamente às 8h47, pedindo sempre a mesma coisa, café com leite e uma fatia de bolo de fubá, teve que admitir que havia um padrão. Bom dia, cumprimentou Sofia enquanto ele tomava seu lugar habitual junto à janela. O de sempre? Por favor. Rafael abriu o jornal, mas ela notou que raramente o lia de verdade. Passava mais tempo observando o movimento da rua, os clientes, ela. Carla havia parado de fazer comentários sarcásticos depois do 3º dia. Em vez disso, observava com preocupação crescente como a irmã começava a se arrumar um pouco mais a cada manhã, como passava um toque de batom, como se certificava de que seu uniforme estivesse impecável. Você está brincando com fogo, disse Carla no 7º dia enquanto preparavam o café matinal de Rafael. Esse homem não é para você, Sophie. Ele vem de um mundo diferente. É só um cliente, insistiu Sofia, mas sua voz carecia de convicção. Cliente normal não deixa gorjeta de R$ 50 num café de R$ 3. Cliente normal não vem 7 dias seguidos no mesmo lugar na mesma hora. Mas Sofia não conseguia explicar o que sentia. A cada manhã esperava inconscientemente o som da porta se abrindo às 8h47. A cada manhã seu coração batia um pouco mais rápido quando via aquela figura elegante entrando em seu mundo comum. No 8º dia,
Rafael chegou acompanhado. Era uma mulher de aproximadamente 45 anos, com os cabelos perfeitamente arrumados, num corte Chanel elegante, maquiagem impecável e um vestido de grife que provavelmente custava mais que todo o estoque do restaurante. Usava óculos escuros de marca, embora o céu estivesse nublado, e caminhava com a confiança de alguém acostumado a que as portas se abrissem antes mesmo de tocá-las. Rafael, querido, tem certeza de que quer tomar café aqui? Sua voz era melodiosa, mas com um tom condescendente. Conheço um lugar maravilhoso nos jardins com... Esse lugar é perfeito, Isabela. Rafael a interrompeu, segurando a porta aberta para ela. Sofia sentiu uma fisgada no peito que não esperava. Quem era essa mulher? Sua esposa? Sua noiva? Bom dia, cumprimentou Sofia, mantendo a voz profissional. Mesa para dois? Sim, por favor. Rafael lhe dirigiu um sorriso breve, mas havia algo de desculpa em seus olhos. Ela os conduziu à mesa de sempre. Isabela se sentou com cautela, como se temesse que a cadeira pudesse contaminá-la. Tirou um lenço de seda da bolsa de grife e limpou discretamente a borda da mesa antes de apoiar a bolsa. Vocês têm opções vegetarianas? Perguntou Isabela sem olhar o cardápio que Sofia lhe oferecia. Algo orgânico? Leite de amêndoas? Temos pão na chapa com queijo branco, respondeu Sofia. E ovos mexidos com legumes. O leite é normal, da fazenda do interior. Isabela suspirou como se tivessem pedido que escalasse uma montanha. Só café preto, então. Sem açúcar. E que seja café especial, por favor. Todo nosso café é especial, mentiu Sofia, sabendo que Carla misturava grãos comuns com os especiais para manter os custos baixos. E pro senhor? O de sempre. Rafael a olhou com um calor que contrastava com a frieza de sua acompanhante. Enquanto Sofia se afastava, conseguiu ouvir o começo da conversa deles. Rafael, você precisa entender minha preocupação. Isabela falava em voz baixa, mas audível. Sua mãe me ligou pessoalmente. Ela está preocupada com você. Você tem sumido toda manhã, evitando compromissos sociais importantes. Isabela, eu aprecio sua preocupação e a da minha mãe, mas eu não preciso de babá. Eu não sou sua babá. Sou sua amiga. E como sua amiga, tô te dizendo que esse passatempo seu tem que acabar. O que a imprensa diria se te visse num lugar desses? Sofia sentiu suas bochechas queimarem. Passatempo? Um lugar desses? Na cozinha, Carla notou imediatamente sua expressão. O que foi? Nada. Sofia preparou o café com mãos que tremiam levemente. Só... Ele veio com alguém hoje. Ah! Carla não precisou de mais explicação. Era questão de tempo. Homens como ele têm namoradas, esposas, amantes, vidas inteiras que a gente nem consegue imaginar. Ele não é nada meu, protestou Sofia. É só um cliente. Mas quando voltou com a bandeja e viu como Isabela colocou possessivamente a mão sobre a de Rafael, sentiu uma tristeza que não tinha direito de sentir. Rafael retirou a mão gentilmente, mas com firmeza. Isabela, vamos falar claro. Minha mãe pode se preocupar o quanto quiser, mas minhas decisões são minhas. Se eu quero tomar café aqui, nesse restaurante específico, é porque eu quero. Mas Rafael, não tem mais. Sua voz era suave, mas firme. Agora, por que a gente não aproveita o café e deixa o drama para outro momento? Sofia serviu o café, mantendo os olhos fixos nas xícaras, recusando-se a olhar para nenhum dos dois. Obrigado, disse Rafael, e sua voz tinha um matiz que a fez finalmente olhá-lo. Seus olhos diziam algo que suas palavras não podiam expressar na frente de Isabela. O resto do café transcorreu em silêncio tenso. Isabela bebeu seu café com expressão de mártir sofrendo, enquanto Rafael comia seu bolo de fubá, observando a rua pela janela com expressão pensativa. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Rafael deixou sua gorjeta habitual. Mas dessa vez havia um bilhete adicional no guardanapo. Me desculpe. Ela não é ninguém importante. Volto amanhã. R. Sofia dobrou o guardanapo e o guardou no bolso do avental, perguntando-se o que estava fazendo, para onde tudo isso estava indo. No dia seguinte, Rafael chegou sozinho. E trazia algo. Bom dia, cumprimentou.
Mas em vez de se dirigir à sua mesa habitual, ficou em pé ao lado do caixa onde Sofia estava organizando as notas do dia anterior. Bom dia, ela respondeu, tentando ignorar como seu coração havia começado a bater mais rápido. Sua mesa de sempre? Daqui a pouco. Ele estendeu uma pequena caixa embrulhada em papel simples. Isso é para você. Sofia olhou para a caixa como se fosse uma cobra venenosa. Eu não posso aceitar presentes de clientes. Eu não sou só um cliente, disse Rafael tranquilamente. Pelo menos não quero ser. O restaurante estava inusitadamente vazio naquela manhã. Só um senhor no canto lendo jornal e um casal jovem dividindo o café da manhã. Da cozinha, Sofia podia sentir os olhos de Carla observando cada movimento. Eu não te conheço, respondeu Sofia, embora seu corpo pedisse a gritos para abrir aquela caixa. Então me conheça. Rafael deixou a caixa no balcão entre eles. Meu nome é Rafael Mendes. Tenho 35 anos. Dirijo uma empresa que herdei do meu avô. Não gosto do meu trabalho na maior parte dos dias, mas sou bom no que faço. Gosto de ler, especialmente biografias de pessoas que construíram algo do nada. Odeio ópera, mas tive que assistir a mais apresentações do que consigo contar porque é o que se faz no meu círculo social. E há 9 dias, a melhor parte do meu dia é o café com leite que vocês servem aqui. Sofia o olhou. Realmente o olhou pela primeira vez. Notou as pequenas linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a forma como apertava a mandíbula, como se estivesse contendo palavras que queria dizer. A vulnerabilidade em sua expressão, que contrastava com sua aparência impecável. Meu nome é Sofia Silva, disse finalmente. Tenho 28 anos. Trabalho desde os 15 porque meu pai nos abandonou e alguém tinha que ajudar a sustentar a família. Gosto de ler também, quando tenho tempo, que não é muito frequente. Nunca fui à ópera, mas imagino que deve ser bonito e esse trabalho, fez um gesto abrangendo o pequeno restaurante, é a única coisa que sei fazer. Duvido muito, Rafael sorriu. Tenho a sensação de que você poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Elogios não vão fazer eu aceitar esse presente. Não é elogio, é observação. Ele se aproximou um passo. Você vai almoçar comigo hoje à noite? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Eu não posso, respondeu Sofia, embora parte dela gritasse para dizer sim. Trabalho até às 9 da noite. Então depois das 9. Senhor Mendes. Rafael. Por favor, me chama de Rafael. Rafael. O nome soou estranho, mas agradável em sua língua. Você e eu viemos de mundos completamente diferentes. Isso, seja lá o que for isso, não pode funcionar. Por que não? Seu tom era genuinamente curioso, não defensivo. Porque você, apontou para seu terno perfeito, seu relógio caro, vive num mundo de passatempos caros e apresentações de ópera. E eu, apontou para seu uniforme manchado, suas mãos calejadas, vivo num mundo de turnos dobrados e contas que não se pagam sozinhas. Esses são só detalhes superficiais. Não para mim não são. A voz de Sofia se quebrou levemente. Eu não sou um dos seus passatempos, como sua amiga disse ontem. Rafael fez uma careta. Isabela é complicada. Mas ela tem razão numa coisa. No meu mundo, pessoas como ela me veem como passatempo, como uma forma de subir socialmente. Eu nunca sei se alguém me quer por mim ou pelo meu sobrenome, meu dinheiro, as portas que posso abrir. E você acha que eu sou diferente porque sou pobre? Havia amargura na voz de Sofia. Que conveniente. Não, Rafael balançou a cabeça. Acho que você é diferente porque, quando olho nos seus olhos, vejo uma pessoa de verdade. Alguém que trabalha duro, que ama a família, que não finge ser algo que não é. Você tem ideia de como isso é raro na minha vida? Antes que Sofia pudesse responder, a campainha da porta tocou. Entraram 5 clientes de uma vez, operários de um canteiro próximo procurando café da manhã rápido. O momento se quebrou. Preciso trabalhar, disse Sofia. Eu sei. Rafael pegou a caixa que havia deixado no balcão. Só pensa nisso, por favor. Ele passou o resto do dia em sua mesa habitual, tomando café e revisando documentos no laptop. Toda vez que Sofia passava perto de sua mesa para atender outras mesas,
Sentia o olhar dele sobre ela, paciente, esperando. Quando o restaurante finalmente esvaziou por volta das 3 da tarde, durante o período tranquilo entre almoço e jantar, Rafael se aproximou novamente do balcão. Preciso ir, disse. Tenho reunião às 4. Mas antes de ir, colocou a caixa novamente na frente dela. Só abre. Se depois você decidir que não pode aceitar, eu entendo. Mas pelo menos vê o que é. Depois que ele foi embora, Sofia ficou olhando para a caixa por longos minutos. Carla saiu da cozinha, se aproximou e pegou sua mão. Abre logo essa caixa, disse. A curiosidade está me matando. Com dedos trêmulos, Sofia tirou o papel. Dentro havia uma caixa de papelão simples, nada luxuoso. Ao abri-la, encontrou um livro velho, de sebo, com as páginas amareladas e a capa gasta. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Na primeira página havia um bilhete escrito à mão. Vi que você tinha uma cópia na sua bolsa no 3º dia, mas estava tão desgastada que mal dava para ler as páginas. Encontrei essa edição num sebo. Não é nova, não é cara, mas cada página está intacta, e pensei que talvez você gostasse de ter uma cópia que dá para ler confortavelmente. Rafael. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não era o presente em si, mas o que representava. Ele havia notado. No meio de todas as suas reuniões e sua vida complicada, havia notado qual livro ela estava lendo. Havia tirado tempo para procurar uma cópia, não a mais cara ou a mais luxuosa, mas uma que sabia que ela aceitaria. Ah, Sophie. Carla abraçou a irmã. Você está perdida, né? Sofia assentiu contra o ombro da irmã, segurando o livro contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Naquela noite, ao fechar o restaurante, encontrou outro bilhete deslizado por baixo da porta. Dizia apenas: amanhã às 21h, na feira gastronômica da Rua da Consolação. Sem pressão. Só se você quiser. R. Sofia mudou de ideia 20 vezes durante o dia seguinte. Iria, não iria. Talvez só passasse por lá casualmente. Não, isso era ridículo. Ninguém passa casualmente por uma feira às 9 da noite. Carla a observava com uma mistura de preocupação e resignação. Você vai? Não sei. Sofia limpou a mesma mesa pela 3ª vez. É má ideia, né? Provavelmente. Carla deu de ombros. Mas quando foi que você fez alguma coisa só porque era sensato? Eu sempre faço coisas sensatas, trabalho, economizo, pago as contas. Essa é minha vida. Exatamente. E olha para você. 28 anos, sem namorado, sem vida social, sem diversão. Só trabalho e mais trabalho. Carla a parou, obrigando-a a olhá-la. Sophie, eu sei que você tem medo. Depois do Javier, depois de tudo mais. Mas você não pode viver assim para sempre. Uma hora você tem que arriscar. E se ele partir meu coração? Aí você se levanta como sempre fez. Mas pelo menos você vai ter vivido algo além disso. Apontou para o restaurante não com desprezo, mas com tristeza. Eu te amo, irmã. Quero que você seja feliz. Às 20h45, Sofia se viu na frente do espelho minúsculo do banheiro do apartamento, olhando seu reflexo com crítica impiedosa. Tinha apenas 3 vestidos decentes. Um era preto, muito sóbrio, quase fúnebre. Outro era florido, mas ficava apertado demais desde que o comprara 3 anos antes. O terceiro era azul marinho, simples, mas favorecedor. Vestiu o azul marinho. Escovou o cabelo, deixando-o solto pela primeira vez em semanas, e aplicou um pouco da maquiagem barata que dividia com Carla. O resultado era comum. Não era feia, mas também não era uma daquelas mulheres elegantes que provavelmente povoavam o mundo de Rafael. Você tá linda, disse Rosa da porta apoiada em sua bengala. Esse homem tem sorte de você dar uma chance para ele. Mãe, tem certeza de que tá tudo bem? Não quero que você ache que... Minha filha, eu vi você se sacrificar por anos, trabalhar até mal conseguir andar, dar cada real que ganha para sustentar essa família. Parte meu coração te ver tão sozinha. Rosa pegou sua mão. Vai, se diverte. Mesmo que seja só por uma noite, se permita ser jovem. A feira gastronômica da Rua da Consolação era um evento semanal onde vendedores ambulantes
Montavam barracas com comida de todo tipo. O ar estava cheio de aromas misturados. Pastel, coxinha, tapioca, espetinho de carne, churros recém-fritos, açaí. Luzes coloridas pendiam entre os postes. Música ao vivo tocava de um pequeno palco no fim da rua. Sofia chegou às 21h05, dizendo a si mesma que 5 minutos de atraso era apropriado, que não queria parecer muito ansiosa. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Ela o viu imediatamente. Rafael estava parado ao lado de uma barraca de coxinha, mas não vestia terno. Usava jeans escuros, uma camisa casual azul clara e tênis. Sem o uniforme do seu mundo corporativo, parecia anos mais jovem, mais acessível. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Você veio", disse, e havia alívio verdadeiro em sua voz. "Não tinha certeza se você viria." "Quase não vim", admitiu Sofia. "Isso é estranho para mim." "Para mim também." Rafael apontou para suas roupas informais. "Não consigo lembrar a última vez que saí sem terno. Minha assistente quase desmaiou quando disse que cancelava todos os compromissos de hoje à noite." Começaram a caminhar entre as barracas, seguindo o fluxo da multidão. Rafael a guiava gentilmente com uma mão na parte baixa de suas costas, um gesto protetor, mas não possessivo. "Tá com fome?" perguntou. "A gente pode provar o que você quiser." Sofia calculou rapidamente quanto dinheiro tinha na bolsa. Mal o suficiente para algumas coxinhas. "Não muito." Rafael pareceu entender o que ela não estava dizendo. "Vou te fazer uma proposta", disse com leveza. "Eu pago a comida hoje, mas você é a guia. Me diz o que eu devo provar, o que é de verdade e o que é só para turista. Você me ajuda a não pagar mico." Era uma forma elegante de convidá-la, sem fazê-la se sentir desconfortável, e Sofia lhe agradeceu silenciosamente. "Tá bom", aceitou. "Mas vamos começar com aquelas coxinhas ali. São as melhores de toda São Paulo." Passaram as 2 horas seguintes provando comida de diferentes barracas. Rafael insistiu em experimentar tudo o que ela recomendava. Coxinha de frango, pastel de queijo, espetinho de carne, tapioca recheada, churros com doce de leite. Comiam em pé, compartilhando guardanapos, limpando as mãos com os lenços de papel que os vendedores davam. "Isso é incrível", disse Rafael depois de morder um pastel particularmente apimentado, os olhos lacrimejando ligeiramente. "Eles sempre botam tanta pimenta." "Eu te avisei para pedir o normal." Sofia riu oferecendo um copo de caldo de cana. "Mas não, você tinha que pedir o especial." "Você disse que eu tinha que provar o autêntico", protestou entre goles desesperados do caldo de cana. "Isso é autêntico, autenticamente mortal." Vê-lo tão humano, tão vulnerável, dissolveu algo da tensão no peito de Sofia. Esse não era o empresário intimidador de terno caro. Era só um homem aproveitando comida de rua, suando por causa da pimenta, rindo de si mesmo. Encontraram um espaço num banco de cimento decorado com azulejos coloridos. A música havia mudado para algo mais suave, uma banda tocando velhas músicas românticas brasileiras. Ao redor deles, famílias com crianças pequenas, jovens casais de mãos dadas, grupos de amigos rindo e conversando. "Obrigado por ter vindo", disse Rafael depois de um momento de silêncio confortável. "Eu sei que foi difícil para você." "Por que você está fazendo isso?" perguntou Sofia diretamente. "Você deve ter opções. Mulheres do seu mundo que entendem as regras, que sabem usar o garfo certo em jantares elegantes. Quer a verdade?" Rafael se virou para olhá-la. "Eu tô cansado. Cansado de conversas que não significam nada. Cansado de sorrir para câmeras. Cansado de me perguntar se a pessoa do meu lado está ali por mim ou pelo que eu represento. E você acha que eu sou diferente?" "Eu sei que você é diferente." Sua voz era firme. "Naquele primeiro dia no restaurante, quando eu te disse quem eu era, sabe qual foi sua reação? Nenhuma. Você continuou limpando as mesas. Não tentou me impressionar. Não mudou seu comportamento. Me tratou como qualquer outro cliente." "Eu não sabia quem você era", admitiu Sofia. "Exatamente." Rafael sorriu com tristeza. "E depois, quando soube, continuou me tratando do mesmo jeito. Como se meu dinheiro,
meu sobrenome, meu poder, não importassem. Porque não importam, disse Sofia. Não para as coisas de verdade. Dinheiro não pode comprar o que realmente vale a pena. Minha família discordaria de você. Me fala da sua família, pediu Sofia. De verdade, não as versões que aparecem nas revistas. Rafael respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto revelar. Meu avô João Mendes construiu o império do zero. Era um homem duro, mas justo. Morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai, Ricardo, assumiu o controle então. É diferente. Mais calculista. Vê tudo como transação. Minha mãe, Vitória, vem de família abastada. Se casou com meu pai por amor, ou pelo menos é o que ela diz, mas acho que ela também gostava da ideia de ser a matriarca de um império crescente. Você tem irmãos? Não, só eu, fez uma pausa. Teve um irmão mais novo. Se chamava Gustavo. Morreu num acidente de carro quando tinha 8 anos. Eu tinha 12. Depois disso, tudo mudou. A pressão de ser o único herdeiro, de carregar todo o peso das expectativas da família. Sinto muito, Sofia tocou gentilmente sua mão. Deve ter sido terrível. Foi? Rafael entrelaçou os dedos com os dela, um gesto que pareceu completamente natural. E desde então, cada decisão que tomo é analisada, questionada. Cada mulher com quem eu saio é avaliada como potencial esposa, mãe dos futuros herdeiros Mendes. E é isso que você quer? Herdeiros? Continuar a dinastia? Honestamente, não sei, admitiu. Às vezes sinto que estou só seguindo um roteiro escrito décadas atrás. Que minha vida não é realmente minha. Então muda, disse Sofia com a convicção de alguém que teve que lutar por cada centímetro da própria vida. Ninguém pode viver sua vida por você. Fácil de falar, difícil de fazer quando sua decisão afeta centenas de funcionários, acionistas, contratos. Você está procurando desculpas, Sofia o interrompeu. Se você realmente quisesse mudar, mudaria. Talvez você tenha medo. Rafael a olhou surpreso, depois lentamente sorriu. Ninguém me fala assim. Ninguém ousa. Talvez você precise que alguém fale. Talvez, ficou em silêncio um momento. Agora me fala da sua família. A de verdade, não a versão editada. Então Sofia contou. Falou de Rosa, a mulher que a encontrara num orfanato de caridade quando era apenas um bebê doente e desnutrido. De Carla, que sacrificara seus próprios sonhos para ajudar a sustentar a família depois que o pai deles as abandonara. De Mateus, brilhante e cheio de potencial, o primeiro em gerações a chegar à universidade. Falou do restaurante que fora o sustento de sua família por 3 gerações. Das lutas para pagar o aluguel em alguns meses, de como cortava o próprio cabelo para economizar dinheiro, das noites em que ia para a cama com o estômago vazio para que Mateus pudesse ter comida suficiente. Não quero que você ache que estou pedindo compaixão, disse finalmente. É só minha vida. Tem gente que tem menos e gente que tem muito mais. É só como as coisas são. Você nunca fica com raiva? Perguntou Rafael. Da injustiça de tudo isso? Às vezes, admitiu Sofia. Mas raiva não paga as contas. Trabalho duro, sim. Você é extraordinária. Rafael a olhou com uma intensidade que fez o coração dela bater mais rápido. Você sabe disso, né? Eu sou comum, corrigiu Sofia. Só alguém fazendo o que tem que fazer para sobreviver. Não, Rafael balançou a cabeça. Sobreviver é o mínimo. Você está criando uma família, mantendo um negócio, ajudando seu irmão a conseguir educação. Isso não é sobreviver. Isso é triunfar contra todas as probabilidades. Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não estava acostumada a que alguém visse sua vida dessa forma. Para ela, era só o que fazia todo dia. Mas ouvir expresso assim, validado assim... Obrigada, sussurrou. A banda começou a tocar Garota de Ipanema, e casais começaram a dançar num espaço improvisado entre as barracas. Você dança? Perguntou Rafael, levantando-se e estendendo a mão. Não muito bem, admitiu Sofia, mas pegou sua mão mesmo assim. Ele a conduziu ao espaço de dança, colocando uma mão em sua cintura,
segurando a outra gentilmente. Não dançavam como nos filmes elegantes que Sofia assistira ocasionalmente. Era mais simples, mais íntimo, apenas se movendo suavemente ao ritmo da música, seus corpos encontrando um ritmo compartilhado. Sabe, disse Rafael, sua voz baixa perto do ouvido dela. Faz meses que eu não me sentia tão... livre. Livre? Sofia ergueu o olhar para encará-lo. Você que pode fazer o que quiser, ir onde quiser. Esse é exatamente o ponto. Posso ir fisicamente a qualquer lugar. Mas emocionalmente, mentalmente, eu tô preso. Em expectativas, em obrigações, numa versão de mim mesmo que construí para agradar os outros. E agora? Agora eu tô aqui, dançando comida de rua com você, com a pimenta ainda queimando minha língua, e é a coisa mais real que senti em anos. A música terminou, mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali no meio da multidão se olhando, o mundo desaparecendo ao redor deles. Foi Sofia quem finalmente quebrou o momento. Eu preciso ir, disse. Amanhã tenho turno cedo. Eu sei. Rafael não a soltou imediatamente. Mas antes de você ir, posso te ver de novo? Não no restaurante. Assim. Só nós dois. Sofia sabia que deveria dizer não, que isso era loucura, que vinham de mundos diferentes demais, que só terminaria com ela machucada. Mas quando olhou em seus olhos cor de mel, cheios de esperança e algo mais profundo, descobriu que não conseguia recusar. Sim, respondeu simplesmente. Rafael sorriu e foi como se a feira inteira se iluminasse um pouco mais. Ele a acompanhou até o ponto de ônibus, insistindo apesar dos protestos dela de que podia ir sozinha. Esperaram juntos no silêncio confortável que só vem quando duas pessoas estão começando a se conhecer de verdade. Obrigado por essa noite, disse Rafael quando o ônibus se aproximou. Por me dar uma chance. Obrigado pela comida, respondeu Sofia com um pequeno sorriso. E por queimar a língua com pimenta por mim. Eu faria de novo, brincou ele. Embora talvez com menos pimenta da próxima vez. Enquanto o ônibus se afastava, Sofia olhou pela janela traseira e o viu ainda parado ali, com as mãos nos bolsos, olhando até o ônibus desaparecer de vista. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Carla, que já dormia, Sofia segurou o celular. Rafael havia mandado uma mensagem. Durma bem e obrigado por ser real. R. Sofia escreveu e apagou 3 respostas diferentes antes de finalmente mandar. Obrigado por enxergar além da superfície. Durma bem você também. S. Enquanto pegava no sono, com um pequeno sorriso nos lábios, não conseguia evitar se perguntar se finalmente, depois de anos apenas lutando e sobrevivendo, talvez estivesse se permitindo viver. Durante as 3 semanas seguintes, Sofia e Rafael se encontraram mais 6 vezes. Cada encontro era uma descoberta, uma camada a mais de suas respectivas vidas se revelando ao outro. O segundo encontro foi num sebo de livros num domingo de manhã. Rafael chegou de jeans e camiseta simples, óculos escuros para manter certo anonimato. Caminharam entre estantes de antiguidades, roupas de segunda mão, artesanato feito à mão. Sofia lhe ensinou a pechinchar, algo que Rafael nunca precisara fazer na vida. Da primeira vez que tentou negociar o preço de um disco de vinil velho, foi tão desajeitado que o vendedor riu e lhe deu desconto por pena. Você é péssimo nisso. Sofia riu enquanto se afastavam com o disco. Nunca tive que me preocupar com o preço de nada, admitiu Rafael com um sorriso envergonhado. É meio libertador, honestamente, embora claramente eu precise de prática. O terceiro encontro foi num cinema pequeno, que exibia filmes clássicos. Sentaram-se na última fileira, dividindo pipoca encebada de um baldão enorme. Durante o filme, uma comédia romântica dos anos 50, Rafael pegou sua mão e Sofia deixou que seus dedos se entrelaçassem, sentindo borboletas no estômago como uma adolescente. O quarto encontro foi diferente. Rafael a convidou para jantar num restaurante de verdade, não numa feira de rua ou lanchonete. Era um lugar modesto pelos padrões dele, mas elegante pelos de Sofia. Ela vestiu seu melhor vestido, ainda o azul marinho, o único realmente apropriado,
e se sentiu completamente deslocada quando entraram. O garçom os olhou com uma mistura de reconhecimento em relação a Rafael e desdém mal disfarçado em relação a Sofia. Ela notou como ele avaliou seu vestido de loja de departamento, sua bolsa gasta, seus sapatos que ela lustrou até brilharem, mas que claramente já tinham visto dias melhores. Durante o jantar, Sofia cometeu pequenos erros. Usou o garfo errado para a salada. Não soube que vinho pedir quando o sommelier perguntou. Sentiu-se inibida comendo a carne com faca e garfo, quando normalmente a teria comido com as mãos em casa. Rafael notou seu desconforto. Sabe de uma coisa? Disse no meio do jantar. Esse lugar é chato. Que tal a gente pedir para a viagem e ir para aquele parque ali perto? Terminaram sentados num banco do parque, comendo costelas com as mãos, limpando os dedos em guardanapos de papel, rindo sob as estrelas. Era perfeito de um jeito que o jantar elegante nunca poderia ser. Obrigada, disse Sofia baixinho. Por quê? Por não me fazer sentir mal, por não me encaixar no seu mundo. Sofia. Rafael limpou as mãos e pegou as dela. Eu não quero que você se encaixe no meu mundo. Quero encontrar um mundo onde a gente possa ser nós mesmos. Mas a realidade de seus mundos diferentes se tornou cada vez mais evidente. O quinto encontro foi o ponto de virada. Rafael a convidou para um almoço com alguns de seus amigos mais próximos. Pessoas em quem confiava, disse. O lugar era um clube de campo exclusivo nos arredores de São Paulo, com campo de golfe e restaurante com vista panorâmica. Sofia pegou dinheiro emprestado de Carla para comprar um vestido novo numa loja de liquidação. Era verde esmeralda, simples mas elegante. Penteou o cabelo num coque baixo, se maquiou com mais cuidado que nunca e praticou andar com os sapatos de salto emprestados. Quando Rafael passou para buscá-la em seu carro, um sedã preto discreto, não o esportivo que provavelmente dirigia normalmente, sua expressão ao vê-la fez com que todo o esforço valesse a pena. Você tá linda, disse com sinceridade. O clube era exatamente o que Sofia temia. Parecia saído de um filme. Paredes de madeira polida, lustres de cristal, garçons de luvas brancas, o murmúrio de conversas refinadas se misturando ao tilintar suave de cristalaria fina. Os amigos de Rafael eram 3 casais, todos na casa dos 30 e poucos, todos claramente prósperos. As mulheres usavam joias que provavelmente custavam mais que tudo que Sofia ganhara na vida. Os homens vestiam ternos que nem em sonhos ela poderia pagar. As apresentações foram educadas, mas frias. Sofia notou os olhos das mulheres, avaliando-a de cima a baixo, catalogando cada detalhe de sua roupa com precisão impiedosa. Notaram o vestido de loja de departamento, a bolsa sem marca, os sapatos emprestados que não combinavam perfeitamente. A conversa durante o almoço foi tortura. Falavam de lugares onde Sofia nunca estivera. Miami, Paris, Dubai. Mencionavam marcas que ela só conhecia por ter visto em revistas de luxo. Discutiam política internacional e economia global com uma familiaridade casual que falava de educações caras e vidas privilegiadas. Sofia tentava participar quando podia, mas cada vez que falava, sentia os olhares condescendentes. Quando cometeu o erro de usar o garfo errado, de novo, uma das mulheres, Isabela, a mesma que fora ao restaurante, apontou com um sorriso que era puro veneno coberto de mel. Ah, querida, esse garfo é pro peixe, o da salada é o de fora. Rafael interveio gentilmente. Na verdade, Isabela, lá em casa a gente sempre come com a mão quando pode. Garfo é superestimado. Foi uma tentativa doce de defendê-la, mas só fez Sofia se sentir pior. Ela não precisava ser defendida, só precisava não estar ali. Quando uma das outras mulheres perguntou a que ela se dedicava, e Sofia respondeu honestamente que trabalhava num restaurante da família, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Que interessante, disse finalmente a mulher, com um tom que claramente significava o oposto. E seus pais? Perguntou outra. O que eles fazem? Minha mãe está aposentada. Sofia mentiu parcialmente. Não podia dizer que Rosa mal conseguia andar, que moravam num apartamento de 2 quartos, que seu pai as abandonara décadas atrás. O almoço pareceu uma eternidade.
Quando finalmente terminou, e Rafael a levou de volta ao apartamento, o silêncio no carro era pesado. Me desculpa, disse Rafael finalmente. Eu não sabia que eles iam ser tão... assim. Assim como, honestos. Sofia olhou pela janela. Eles falaram a verdade, Rafael. Eu não pertenço àquele mundo. Não sei usar os garfos certos. Não viajei para lugares exóticos. Não tenho conversas inteligentes sobre economia global. Nada disso importa. Para você talvez não. Ela o interrompeu. Mas importa para o seu mundo. E mais cedo ou mais tarde, você também vai perceber. Sofia, me olha. Rafael parou o carro na lateral da rua. Aquelas pessoas não são meu mundo. São só pessoas com quem cresci, que conheço por circunstância. Você é real, é autêntica. Isso vale mais que todos os garfos de peixe e conversas sobre Miami deles. Será mesmo? Sofia se virou para olhá-lo. Porque de onde eu tô sentada parece que você está tentando se convencer disso. Olha isso, Rafael. Me olha de verdade. Olha meu vestido de R$ 20, meus sapatos emprestados, o fato de que eu não sabia que garfo usar. Você consegue mesmo me imaginar levando a eventos da sua empresa, a jantares com clientes importantes? Rafael abriu a boca para responder, mas hesitou. E aquela hesitação, aquele segundo de dúvida, foi como uma faca no coração de Sofia. Exatamente, disse ela baixinho, pegando a maçaneta da porta. Obrigada pela honestidade, mesmo que você não tenha falado em voz alta. Sofia, espera! Mas ela já tinha saído do carro, caminhando rapidamente em direção ao prédio do apartamento, piscando para conter as lágrimas. Naquela noite, chorou nos braços de Carla. Eu te avisei, disse Carla suavemente, acariciando seus cabelos. Homens como ele não deixam o mundo deles por garotas como a gente. Eu achei que ele fosse diferente, soluçou Sofia. Achei que talvez... Eu sei, amor, eu sei. Durante os 3 dias seguintes, Rafael tentou entrar em contato. Ligações que ela não atendeu. Mensagens que leu, mas não respondeu. Por fim, ele apareceu no restaurante, mas Sofia pediu a Carla que dissesse que estava doente. No 4º dia, encontrou uma carta enfiada por baixo da porta do apartamento. O papel era grosso, de qualidade, mas a mensagem estava escrita à mão, a letra ligeiramente irregular, como se tivesse sido escrita com emoção. Sofia pegou a carta do chão com mãos trêmulas. O envelope era elegante, mas sem pretensões. Seu nome escrito com letra clara e firme na frente. Sentou-se no sofá gasto da sala, respirou fundo e abriu o envelope. Querida Sofia, não sou bom com palavras quando estou nervoso. Então espero que escrevê-las me dê a clareza que preciso. Você tem razão. Eu hesitei. Por um segundo terrível, quando você me perguntou se eu conseguia te imaginar no meu mundo corporativo, eu hesitei. E essa hesitação te machucou e eu me odeio por isso. Mas não duvidei de você. Duvidei de mim mesmo. Duvidei se sou forte o suficiente para enfrentar minha família, meu mundo, todas as expectativas que definiram minha vida. Duvidei se posso ser o homem que você merece, alguém que te defenda sem hesitação, que te valorize sem condições. Passei 35 anos sendo o que os outros esperam de mim, o herdeiro perfeito, o filho obediente, o empresário calculista, e em algum ponto do caminho esqueci quem eu realmente sou. Mas com você, Sofia, eu lembro. Lembro que antes de ser Rafael Mendes, herdeiro de um império, sou simplesmente Rafael, um homem cansado de fingir, um homem que quer café servido com carinho em vez de perfeição, um homem que prefere comida de feira a jantares de gala. Não peço que me perdoe imediatamente, só peço uma coisa. Me dê a chance de provar que posso ser melhor, que posso ser o homem que não hesita, o homem que te escolhe, não importa que garfo você use ou que vestido você vista. Porque a verdade é que eu te escolhi desde o momento em que provei aquele café que sua irmã fez com tanto cuidado. Te escolhi quando dividimos churros sob as luzes da feira. Te escolhi quando dançamos no meio da multidão. E continuo te escolhendo agora. Se você me der outra chance, prometo que não vou hesitar de novo, não sobre nós. Com todo meu coração imperfeito, Rafael. PS, investi no restaurante.
Sei que você vai ficar brava, mas me escuta. Não é caridade, é um investimento comercial de verdade. A Carla aceitou meus termos. Ela mantém controle total do negócio. Eu sou só um sócio silencioso que forneceu capital para a expansão que ela já estava planejando. O contrato está nas mãos de um advogado neutro. Por favor, não fica brava com ela. Só quis dar à sua família as mesmas oportunidades que minha família sempre teve. Isso não é caridade, é justiça. Sofia leu a carta 3 vezes, sentindo como sua raiva derretia a cada leitura. Mas uma nova emoção a substituiu. Medo. Medo de acreditar, de confiar, de se permitir sentir algo tão profundo por alguém que vivia num mundo tão diferente do seu. O que diz? Carla entrou na sala, secando as mãos num pano de prato. Que ele investiu no restaurante. Por que você não me contou? Carla sentou ao lado dela com um suspiro. Porque eu sabia que você reagiria assim. Sophie, ele veio falar comigo há 1 semana. Me apresentou um plano de negócios completo. Não estava me fazendo favor, estava me oferecendo uma parceria legítima. Equipamentos novos, reforma, expansão do cardápio. Tudo que eu quis fazer por anos, mas nunca tive capital. Mas revisei cada palavra do contrato com um advogado, continuou Carla. É legítimo. Ele ganha uma pequena porcentagem dos lucros. Eu mantenho controle total. Se em 5 anos eu quiser comprar a parte dele, tenho primeira opção. É um bom negócio, Sophie. Um negócio justo. E se isso não der certo entre a gente? E aí? O contrato é independente do relacionamento de vocês. Carla pegou as mãos de Sofia. Me escuta. Eu sei que você está com medo. Depois do Javier, depois de todos que te machucaram, é natural. Mas esse homem é diferente. Eu vejo nos olhos dele quando te olha. Como se você fosse a coisa mais valiosa no mundo dele. E se eu me enganar de novo? E se você não se enganar? Carla a olhou intensamente. E se essa é sua chance de ser feliz e você deixa passar por medo? Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro na cama, a carta de Rafael escondida debaixo do travesseiro como um segredo precioso. Às 2 da manhã, finalmente pegou o celular. Não consigo dormir pensando em você. S. A resposta chegou em segundos. Claramente, Rafael também não dormia. Nem eu. A gente pode conversar. Agora? R. É muito tarde. Por favor, só sua voz. Preciso ouvir sua voz. Sofia levantou da cama, saiu para a varanda pequena do apartamento e ligou para ele. Ele atendeu no primeiro toque. Oi. Sua voz era suave, carregada de emoção. Oi, respondeu Sofia, se enrolando num cobertor contra o frio da noite. Você leu minha carta 3 vezes. E? Sofia olhou as estrelas sobre a cidade procurando as palavras certas. Eu tô com medo, Rafael. Medo de não ser o bastante. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. O único erro seria te deixar ir. Sua voz era firme. Sofia, não vou fingir que vai ser fácil. Minha família vai ser um problema. Meu mundo vai julgar. Vai ter momentos difíceis, mas nada disso importa se você estiver comigo. Como você pode ter tanta certeza? Porque passei 35 anos vivendo a vida certa, a vida apropriada, a vida que todos esperavam. E nunca me senti vivo até te conhecer, até provar aquele café, até a gente dançar na feira. Isso é estar vivo, Sofia. Com você, eu tô vivo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, mas dessa vez não eram de tristeza. Me diz que vai me dar outra chance, implorou Rafael. Por favor. Tá bom, sussurrou Sofia. Mais uma. Mas, Rafael, se você hesitar de novo, não vou, prometo. O restaurante reabriu 2 semanas depois, transformado. A cozinha agora tinha equipamentos profissionais novos. As paredes haviam sido repintadas, mantendo o charme nostálgico, mas com um ar mais fresco. As mesas e cadeiras novas ainda eram simples, mas sólidas e confortáveis. Carla insistira em manter as fotografias da família, o cardápio original emoldurado, todos os detalhes que faziam do restaurante um lar. A reforma melhorara sem apagar a história. Rafael esteve presente na grande reabertura, mas de forma discreta. Não queria roubar o protagonismo. Sofia o viu interagir com os clientes habituais, ouvindo histórias do seu Manuel sobre seus 50 anos de casamento.
admirando as flores que Dona Lúcia trouxera para decorar as mesas. Ele está se esforçando, observou Rosa, que insistira em estar presente apesar de sua saúde frágil. É um bom homem, minha filha. Eu sei, mãe. Mas tem algo te preocupando. Eu te conheço. O que é? Sofia não conseguia explicar. Era só uma sensação. Uma mulher mais velha vinha ao restaurante nas últimas semanas. Sempre se sentava no canto, sempre pedia só café e sempre observava Sofia com uma intensidade perturbadora. Naquela mesma tarde, a mulher se aproximou de Sofia diretamente pela primeira vez. Me desculpe, querida. Sua voz era suave, mas firme. Eu queria te perguntar uma coisa. Você tem alguma marca de nascença? Algo distintivo? Sofia recuou instintivamente. Como? Sei que parece estranho. A mulher se apressou a explicar. Meu nome é Helena, e tenho razões para acreditar que você pode ser importante para alguém que conheço. Não entendo. Helena olhou ao redor do restaurante, como avaliando quem poderia estar ouvindo. Tem algum lugar onde a gente possa conversar em particular? Algo na expressão da mulher, uma mistura de esperança e dor, fez Sofia concordar. Levou-a ao pequeno escritório nos fundos do restaurante. Quem você é de verdade? Perguntou Sofia quando estavam sozinhas. Sou uma investigadora particular. Helena tirou um cartão profissional. Mas também era amiga de alguém muito tempo atrás. Uma jovem que teve que dar seu bebê para adoção há 30 anos. O coração de Sofia começou a bater mais rápido. Não sei do que você está falando. Você tem 28 anos. Foi adotada informalmente por Rosa Silva quando era bebê. Você estava no orfanato Santa Maria, doente e desnutrida. Como você sabe tudo isso? A voz de Sofia era mal um sussurro. Andei investigando e encontrei algumas inconsistências nos registros. Sofia, você tem uma marca de nascença atrás da orelha esquerda, em forma de meia-lua. Instintivamente, a mão de Sofia voou para o ouvido. Sim, ela tinha exatamente aquela marca. Sempre teve. O que significa? Significa, Helena respirou fundo, que preciso que você faça um teste de DNA. Tem alguém que procura a filha há 3 décadas, e acho que essa pessoa pode ser você. Quem? Quem está me procurando? Helena hesitou. Antes de te contar, preciso ter certeza. O teste de DNA vai nos dar respostas definitivas. Você toparia? Sofia sentia que o chão sumia debaixo dos pés. A vida toda soubera que era adotada. Rosa nunca escondera, mas nunca se permitira fantasiar sobre quem poderia ter sido sua mãe biológica, onde estaria, por que a abandonara. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, Helena lhe deu outro cartão. Mas, Sofia, tem outra coisa que você precisa saber. A família que está te procurando é muito proeminente, muito rica. Se você for quem acho que é, sua vida vai mudar completamente. Depois que Helena foi embora, Sofia ficou sentada no escritório, tremendo. Carla a encontrou 20 minutos depois. Sofia, o que aconteceu? Você está pálida. Sofia contou tudo. Sobre Helena, a marca de nascença, a possibilidade de haver uma família biológica procurando por ela. Meu Deus, Carla se deixou cair numa cadeira. Você vai fazer o teste? Não sei. A Dona Rosa... Ah, a Dona Rosa te ama, disse Carla com firmeza. Nada vai mudar isso. Mas se tem alguém lá fora que te procurou, que nunca te esqueceu, você não quer saber? Naquela noite, Sofia contou tudo a Rafael. Se encontraram no lugar habitual deles, um pequeno parque perto do apartamento dela. É loucura, né? Disse Sofia depois de contar a história toda. Provavelmente é um engano. Provavelmente essa mulher está confusa. Rafael estava inusitadamente silencioso. Seu rosto havia perdido cor. Rafael, tá tudo bem? Preciso te contar uma coisa. Sua voz estava tensa. E preciso que você me escute até o fim antes de reagir. O tom de sua voz assustou Sofia. O que foi? Minha avó, Vitória Mendes, teve uma filha antes de se casar com meu avô. Ela era muito jovem, tinha só 20 anos. A família obrigou ela a dar o bebê para adoção. Esse bebê teria hoje exatamente a idade da sua mãe adotiva, a Rosa. Sofia sentiu que o mundo parava. O que você está dizendo?
Minha avó procura essa filha há décadas. Há alguns meses ela contratou uma investigadora particular, Helena. Não, Sofia levantou, recuando. Não, não, não. Sofia, espera. Você está dizendo que sua avó pode ser minha avó? Que a gente pode ser família? A voz de Sofia subia a cada palavra. Que esse tempo todo a gente tem. A gente não sabe com certeza. Rafael também levantou, tentando se aproximar, mas ela recuou. Por isso você precisa fazer o teste, para saber a verdade. Há quanto tempo você sabe? As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Sofia. Quando a Helena começou a vir no restaurante. Quando você começou a suspeitar. 1 semana atrás, admitiu Rafael. A Helena me ligou. Disse que tinha encontrado alguém que se encaixava no perfil. Quando me falou seu nome, achei que meu mundo estava desabando. E você não me contou nada? Porque não sabia o que dizer. Porque precisava ter certeza antes de destruir tudo. Isso é um pesadelo. Sofia se deixou cair de novo no banco, enterrando o rosto nas mãos. Se for verdade, se formos família, então a gente acha um jeito de lidar com isso. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Sofia, me olha. Seja o que for que a gente descobrir, seja qual for a verdade, não muda o que sinto por você. Como você pode falar isso? Ela o olhou com olhos cheios de lágrimas. Se formos parentes, isso é impossível. A gente ainda não sabe. Talvez a Helena esteja errada. Talvez seja outra pessoa. Mas mesmo que o quê, Rafael? Mesmo que a gente descubra que tem sangue compartilhado, você acha que isso não importa? O silêncio que se seguiu foi devastador. Sofia fez o teste de DNA no dia seguinte. Um simples cotonete na bochecha, um frasco lacrado e depois a espera mais torturante de sua vida. Helena explicou que comparariam seu DNA com amostras da família Mendes que já tinham em arquivo. Os resultados levariam 1 semana. Durante aqueles 7 dias, Sofia mal dormiu, mal comeu. Trabalhava no restaurante como autômato, sorrindo mecanicamente para os clientes, servindo comida sem provar de verdade. Rafael respeitou sua necessidade de espaço, mas mandava mensagens todo dia. Simples, sem pressão. Pensando em você. Tô aqui quando precisar de mim. Aconteça o que acontecer, você não tá sozinha. Carla e Mateus a apoiaram como puderam. Rosa, quando soube de tudo, chorou por horas. Sempre soube que esse dia podia chegar, disse Rosa, segurando as mãos de Sofia. Sempre soube que sua família biológica podia aparecer, e sempre tive medo de te perder. Você nunca vai me perder, mãe. Sofia abraçou a mulher que a criara. Você é minha mãe. Nada vai mudar isso. No 7º dia, Helena ligou. Tenho os resultados. Pode vir no meu escritório? O escritório de Helena era pequeno, mas profissional, cheio de arquivos e computadores. Ela estava sozinha quando Sofia chegou, o que foi um alívio. Não estava pronta para enfrentar Rafael ou a família dele ainda. Senta, por favor. Helena indicou uma cadeira em frente à sua mesa. Só me fala, Sofia não sentou. Eu sou da família Mendes ou não? Helena abriu uma pasta, tirou vários documentos. Os resultados são complicados. O que significa? Significa que você não é quem a gente pensou que fosse. A filha de Vitória Mendes foi localizada 5 anos atrás. Mora no interior, tem os próprios filhos. Não é você. O alívio que inundou Sofia foi tão intenso que teve que sentar. Então eu não sou família do Rafael. Não exatamente, Helena hesitava. Mas aqui fica estranho. Seu DNA mostra conexão com a família Mendes. Só que mais atrás, na árvore genealógica. Não entendo. João Mendes, o avô do Rafael, teve um caso há uns 60 anos, com uma mulher que trabalhava na primeira fábrica dele. Ela engravidou e sumiu. Nunca se soube o que aconteceu com ela ou com o bebê. Sofia sentiu que a sala girava. Você está dizendo que eu sou descendente desse bebê? Especificamente, você é bisneta de João Mendes, através dessa linhagem não reconhecida. O que te faz prima distante do Rafael, 4ª ou 5ª geração. Legalmente, não tem impedimento para um relacionamento entre vocês.
Mas eu sou parte da família Mendes. Sim, uma parte não reconhecida, não legitimada, mas geneticamente sim. O que isso significa? Tenho direitos sobre a herança ou algo assim? Helena assentiu lentamente. Potencialmente sim. Isso pode abrir uma caixa de Pandora legal. Se isso virar público, podem ter processos, reivindicações, um escândalo enorme. Sofia levantou, caminhando até a janela. A cidade se estendia à frente dela, indiferente à bomba que acabara de explodir em sua vida. O Rafael sabe. Ainda não. Quis falar com você primeiro. É sua decisão o que fazer com essa informação. Minha decisão. Sofia riu sem humor. Quais são minhas opções? Reivindicar algo que nunca pedi? Destruir a vida do Rafael com um escândalo? Ou simplesmente fingir que nunca soube? Ou, disse Helena suavemente, você poderia conversar com a família Mendes, negociar, chegar num acordo que funcione para todo mundo. Um acordo? Sofia se virou bruscamente. Tipo o quê? Dinheiro pelo meu silêncio? Não necessariamente. Reconhecimento, compensação por gerações de negligência, um lugar na mesa da família, as opções são muitas. Sofia se deixou cair de volta na cadeira. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Claro, mas Sofia, tem outra coisa que você precisa saber. O que mais pode ter? Vitória Mendes, a avó do Rafael, não está bem de saúde. Ela tem câncer. Os médicos dão 6 meses. Talvez menos. O coração de Sofia apertou. E por que isso deveria me importar? Porque foi ela quem começou essa investigação, não para encontrar a própria filha que já tinha sido localizada, mas para encontrar os outros possíveis herdeiros não reconhecidos do João. Ela quer limpar a consciência da família antes de morrer, quer justiça para as pessoas que a família Mendes falhou. Isso é nobre ou culpa? Não sei bem. Talvez os dois. Helena fechou a pasta. Você tem o número direto dela. Quando estiver pronta para conversar, só liga. Sofia levou 3 dias para ligar para Vitória Mendes. 3 dias virando na cama, de longas conversas com Rosa, Carla e Mateus. 3 dias ignorando as ligações de Rafael porque não sabia o que dizer. Finalmente, discou o número. Senhora Mendes, é a Sofia Silva. A voz que respondeu estava fraca, mas clara. Estava esperando sua ligação, querida. Pode vir me ver? Tem muita coisa para conversar. A mansão Mendes era exatamente o que Sofia imaginara e pior. Portões de ferro fundido, jardins que pareciam saídos de revista, uma casa que era mais palácio que moradia. O mordomo a recebeu com cortesia profissional e a guiou por corredores decorados com arte que provavelmente valia milhões. Vitória Mendes estava numa sala ensolarada do 2º andar, sentada numa cadeira de rodas, perto de janelas enormes que davam para os jardins. Vestia um roupão de seda elegante, o cabelo branco perfeitamente arrumado, mas era evidente que a doença estava cobrando seu preço. Estava magra, frágil, com a pele quase transparente. Sofia, disse Vitória com um sorriso cansado, você é mais bonita do que as fotos sugerem. Tem os olhos do João. Meus filhos têm os olhos dele também, mas em você é diferente, mais suave. Senhora Mendes, por favor, me chama de Vitória. Fez um gesto para uma cadeira próxima. Senta, vai ser uma conversa longa. Sofia sentou rigidamente na beira da cadeira. Não entendo o que você quer de mim. Quero te contar a verdade. Toda a verdade. Vitória tomou um gole de chá de uma xícara de porcelana delicada. João Mendes foi um grande homem em muitos aspectos. Construiu esse império do nada. Era brilhante, trabalhador, visionário, mas também foi um homem do seu tempo. Teve casos. Muitos. Vitória fez uma pausa, os olhos olhando para os jardins como se vissem o passado. Quando morreu há 15 anos, encontrei cartas, documentos, evidências de pelo menos 3 mulheres com quem teve relacionamentos fora do casamento. Uma delas, Ana Maria Torres, trabalhava na primeira fábrica dele nos anos 60. Ficou grávida. João deu dinheiro para ela sumir, para nunca reivindicar nada. E ela só foi embora. Era 1965, Sofia. Uma mulher solteira grávida não tinha muitas opções. Pegou o dinheiro, sumiu e João nunca a procurou.
Nunca soube o que aconteceu com o bebê. Vitória a olhou diretamente. Até agora. Por que tá me contando isso? Porque vivi minha vida inteira numa mentira dourada, nessa casa linda construída sobre segredos e traições, e agora que tô morrendo, preciso acertar as coisas, ou pelo menos tentar. O que você quer que eu faça? Quero te oferecer opções. Vitória tirou uma pasta de uma mesinha próxima. Primeira opção: reconhecimento formal como descendente da família Mendes, com compensação financeira significativa. Não herança completa, seria legalmente complicado, mas uma quantia substancial. O suficiente para você nunca mais precisar se preocupar com dinheiro. Em troca de quê? Em troca de um acordo de confidencialidade, sem processos, sem escândalos públicos, tudo gerenciado discretamente, profissionalmente. E a segunda opção? Nada. Simplesmente continuar com sua vida como se nunca tivesse sabido, sem dinheiro, sem reconhecimento, mas também sem complicações. Sofia se inclinou para frente. E o Rafael? Onde ele se encaixa nisso tudo? Pela primeira vez, a compostura de Vitória se quebrou levemente. Meu neto te ama. Qualquer um que veja ele com você percebe, e isso complica tudo tremendamente. Por quê? Porque se você aceitar o reconhecimento e a compensação, alguns na família vão achar que é por isso que você tá com o Rafael, que você planejou tudo, que você é uma caçadora de fortunas inteligente. Mas você sabe que não é verdade. Eu nem sabia. Eu sei. Vitória a interrompeu gentilmente. Mas percepção é realidade no nosso mundo. O pai do Rafael, Ricardo, já está furioso só com a ideia de você estar envolvida com o filho dele. Se agora aparecer que você também tem reivindicações legítimas sobre o patrimônio da família. Entendi, Sofia levantou, caminhando até as janelas. Basicamente, você está dizendo que eu posso ter o dinheiro ou posso ter o Rafael, mas não os dois. Eu não disse isso. Mas é o que você quis dizer. Sofia se virou para olhá-la. Se eu aceitar o dinheiro, o Rafael vai achar que usei ele. A família dele vai me odiar ainda mais. Nunca poderia ficar com ele sem que todo mundo achasse que foi por interesse. É uma situação impossível, admitiu Vitória, e sinto muito profundamente. Se o João tivesse feito a coisa certa desde o começo, mas não fez, e agora eu tenho que pagar pelos erros dele. Vitória ficou em silêncio por um longo momento. Tem uma terceira opção que não mencionei. Qual? Você poderia recusar o dinheiro, mas pedir outra coisa, algo que dinheiro não pode comprar. Tipo o quê? Aceitação, bênção, apoio de verdade para o seu relacionamento com o Rafael. Vou lutar por vocês. Vou enfrentar o Ricardo, a família inteira se for preciso. Mas só se você renunciar formalmente a qualquer reivindicação financeira sobre o patrimônio dos Mendes. Sofia riu sem humor. Então, basicamente, você está me pedindo para sacrificar a segurança financeira da minha família em troca da sua aprovação para namorar seu neto. Que generoso. Eu sei como parece. Vitória parecia genuinamente angustiada. Mas é o único jeito que vejo de isso funcionar. Se você lutar pelo dinheiro, perde o Rafael. Se lutar pelo Rafael, tem que abrir mão do dinheiro. Não posso te dar os dois sem destruir os dois. Me dá tempo. Sofia foi em direção à porta. Preciso pensar. Claro, mas Sofia... Vitória chamou quando ela já estava na soleira. Seja qual for sua decisão, quero que saiba uma coisa. João foi um homem imperfeito, mas tinha bom olho para as pessoas. E se você pudesse se ver como eu te vejo, entenderia que vale muito mais que qualquer quantia de dinheiro que eu possa te oferecer. Você vale autenticidade, vale amor verdadeiro, vale dignidade. Sofia saiu da mansão com lágrimas nos olhos e um peso no coração. Naquela noite, a família toda se reuniu no apartamento. Rosa, Carla, Mateus e Sofia, apertados na salinha que de repente parecia mais acolhedora que qualquer mansão. Sofia contou tudo, cada detalhe, cada opção, cada complicação. 300 mil reais, disse Mateus, soltando um assobio baixo. Mudaria tudo. Eu podia terminar minha carreira. A dona Rosa podia ter os melhores médicos. A gente podia comprar um apartamento decente. Cala a boca, Mateus. Carla deu uma cotovelada nele. A gente não está vendendo nossa irmã.
Não tô dizendo isso. Só tô dizendo que é muito dinheiro. Dinheiro que a gente precisa. Dinheiro não é tudo, interveio Rosa com voz firme. Sofia, minha filha, me olha. Sofia se virou para a mulher que a criara. Sua vida inteira eu vi você se sacrificar por essa família. Trabalhar até a exaustão para nos ajudar. Nunca reclama, nunca pede nada para você. E agora finalmente tem a chance de escolher algo que quer, algo só para você, e tá pensando em abrir mão disso também. Mãe, não! Rosa levantou uma mão trêmula. Deixa eu terminar. Aquele rapaz, o Rafael, olha para você como se você fosse a coisa mais preciosa no mundo dele. E você olha para ele do mesmo jeito. Vivi 60 anos sem ver esse tipo de amor. Não deixa nada, nem o dinheiro, tirar isso de você. Mas e vocês? E o Mateus e os estudos? E sua saúde? A gente sobrevive. Rosa pegou suas mãos. Como sempre sobrevivemos, juntos, com amor. Isso é o que importa. Carla secou as lágrimas. A mãe tá certa. O restaurante agora tá melhor que nunca. A gente tá fazendo dinheiro de verdade. O Mateus pode trabalhar meio período se precisar. E quanto à dona Rosa, a gente acha um jeito. Mas você, Sophie, merece ser feliz, merece o amor. E se o Rafael não quiser isso? E se for tudo complicado demais para ele? Só tem um jeito de saber, disse Carla. Você tem que conversar com ele, contar tudo e deixar ele decidir por si mesmo. Sofia ligou para o Rafael naquela mesma noite. A gente pode se ver? Preciso falar com você. Tô aí em 20 minutos. Encontraram-se no parque, o lugar habitual deles. A noite estava fria, estrelas brilhando no céu limpo. Rafael chegou com 2 cafés de um boteco próximo, já conhecendo a preferência dela. Senti sua falta, disse simplesmente entregando um a ela. Você também. Sofia pegou o café deixando que o calor aquecesse suas mãos frias. Rafael, preciso te contar uma coisa. E depois que eu contar, preciso que você seja completamente honesto comigo sobre o que sente. Tá bom. Rafael sentou ao lado dela, a expressão séria. Sofia contou tudo. Os resultados do DNA, a conversa com Vitória, as opções impossíveis. Quando terminou, Rafael ficou em silêncio por longos minutos. Então, disse finalmente, você é minha prima. Distante, mas família mesmo assim. Sim. E minha avó te ofereceu dinheiro para abrir mão de qualquer reivindicação. Dinheiro que sua família precisa desesperadamente. Sim. Mas você recusou. Ainda não tomei decisão final, mas estou pensando em recusar. Por nós. Rafael levantou, andando alguns passos antes de se virar para olhá-la. Sabe o que mais me deixa com raiva nisso tudo? Sofia balançou a cabeça, com medo da resposta. Que minha família, meu sobrenome, minhas circunstâncias estão te colocando nessa posição impossível. Que você tenha que escolher entre a segurança da sua família e sua própria felicidade. Que mesmo agora, no século XXI, dinheiro e status ainda ditem quem pode amar quem. Rafael, não. Ele voltou para o lado dela, pegando suas mãos. Me escuta. Por 35 anos deixei meu sobrenome ditar minha vida. Onde moro? Com quem me relaciono? Que carreira sigo? Fui um fantoche das expectativas da família. Mas isso, você, nós, aqui eu traço a linha. O que você está dizendo? Tô dizendo que eu renuncio. O quê? Renuncio à empresa da família. Renuncio à herança. Renuncio a tudo. Sua voz era firme, decidida. Tenho economias próprias, habilidades. Posso construir algo do zero, como meu avô fez originalmente. Mas vou fazer do meu jeito. E vou fazer com você, se você deixar. Você tá louco, Sofia também levantou. Não pode abrir mão de tudo por mim. Não é por você, é por mim. Rafael a pegou pelos ombros. Sofia, pela primeira vez na vida tô escolhendo o que eu quero. Não o que meu pai quer. Não o que a sociedade espera. O que eu, Rafael, quero. E eu quero você. Mas sua família... Que se dane, disse com uma paixão que ela nunca vira nele. Aceita o dinheiro da minha avó se você precisar. Reivindica cada centavo que te devem. Não me importa. Só escolhe ficar comigo também. Sofia sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Você faria mesmo isso? Largaria tudo? Sem pensar 2 vezes, Rafael a puxou para perto.
porque tudo sem você é nada. Um império vazio, uma vida dourada, mas sem sentido. Eu também renuncio, disse Sofia de repente. O quê? Renuncio ao dinheiro, não quero. Não se isso significar que sempre vai ter uma sombra de dúvida entre a gente. Não se isso significar que sua família vai achar que foi tudo calculado. Respirou fundo. Minha família vai ficar bem. A Carla é brilhante com o negócio. O Mateus vai achar um jeito de terminar a faculdade. E a dona Rosa? Ela tá certa. Amor importa mais que dinheiro. Rafael a olhou com uma expressão de espanto e adoração. Tem certeza? Completamente. Sofia sorriu através das lágrimas. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Rafael a beijou então, suavemente no começo, depois com mais intensidade. Foi um beijo que tinha gosto de promessas e futuros, de escolhas corajosas e amor verdadeiro. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Então, disse Rafael, parece que nós dois precisamos de empregos novos. Sofia riu. E um plano. E provavelmente enfrentar muita oposição da família. Tudo isso, Rafael assentiu. Mas juntos. Juntos, concordou Sofia. A notícia da decisão de Rafael explodiu na família Mendes como uma bomba nuclear. Ricardo convocou uma reunião familiar de emergência. Toda a família estendida, incluindo tios, primos e principais acionistas da empresa, se reuniram na sala de reuniões do prédio corporativo. Rafael chegou com Sofia de mãos dadas, uma declaração silenciosa, mas poderosa. Você está cometendo o maior erro da sua vida, começou Ricardo sem rodeios, o rosto vermelho de raiva contida. Tem ideia do que está destruindo? Gerações de trabalho, um legado. Um legado construído sobre segredos e casos, respondeu Rafael com calma. Um legado que deixou descendentes não reconhecidos na pobreza, enquanto a gente vivia em mansões. Desculpa se não estou tão orgulhoso assim. Essa mulher fez lavagem cerebral em você, gritou Ricardo, apontando acusatoriamente para Sofia. Meu nome é Sofia, disse ela com voz firme apesar do tremor nas mãos, e eu não fiz lavagem cerebral em ninguém. O Rafael está tomando as próprias decisões. Decisões? Ricardo riu sem humor. Acha que consegue sobreviver lá fora sem o nome Mendes, sem os contatos, sem o dinheiro? Aposto que sim, disse Rafael, e pretendo provar para você. Vitória, que estivera em silêncio até então, falou com voz fraca, mas clara. Ricardo chega. O Rafael é um adulto. Se ele quer deixar a empresa da família, é direito dele. Mãe, isso é absurdo. Você está do lado dele nisso. Tô do lado do amor verdadeiro. Vitória olhou para Sofia com um sorriso cansado. Algo que essa família não viu há muito tempo. Amor verdadeiro, Ricardo cuspiu as palavras. É dinheiro que ela quer. Quanto ela está te pagando, querida? Ou é estratégia de longo prazo? Casa com ele e depois se divorcia com metade? Chega! A voz de Rafael ecoou na sala de reuniões, fazendo todos se calarem. Não vou permitir que insulte a Sofia. Se não conseguir falar com respeito, essa reunião acabou. Ótimo! Ricardo levantou. Vai embora. Renuncia, mas não espera herdar nada quando eu morrer. Não espera ajuda quando seu experimento romântico fracassar. E não espera ser bem-vindo de volta quando perceber seu erro. Não pretendo voltar. Rafael também levantou, ajudando Sofia a se levantar. Vou construir minha própria vida, uma onde dinheiro não dita quem merece amor e quem não. Enquanto saíam da sala de reuniões, Sofia ouviu os murmúrios e comentários depreciativos dos outros membros da família. Mas também ouviu outra coisa, a voz suave de Vitória. Vai em frente, meu filho. Seja o homem que seu avô deveria ter sido. Do lado de fora do prédio, Rafael se encostou no carro. Tremia o peso do que acabara de fazer finalmente o atingindo. Acabei de abrir mão de tudo, sussurrou. Sofia o abraçou forte. Não. Você acabou de começar a ter tudo que realmente importa. Mas as consequências não pararam por aí. No dia seguinte, Ricardo usou sua influência para garantir que nenhum banco importante da cidade desse empréstimo para o Rafael. Ligou para cada contato que tinha, fechando portas antes mesmo que Rafael pudesse tocá-las. Quando Rafael tentou acessar suas economias pessoais, descobriu que o pai havia congelado as contas, alegando que, tecnicamente,
Eram parte de um fundo fiduciário familiar. É legal, explicou o advogado de Rafael com expressão pesarosa. Tecnicamente, você só tem acesso depois de completar 40 anos, segundo os termos do fundo fiduciário que seu avô estabeleceu. Então não tenho nada? Você tem seu salário acumulado dos últimos 5 anos, uns R$ 200 mil, e seu carro que está no seu nome, é isso. Rafael saiu do escritório do advogado, sentindo que o chão sumia debaixo dos pés. R$ 200 mil soava como muito dinheiro para a maioria das pessoas. Mas para alguém acostumado a um estilo de vida de milhões, para alguém que precisava de capital para começar um negócio novo, era nada. Sofia o encontrou sentado no parque com a cabeça entre as mãos. O que aconteceu? Ele contou tudo. O dinheiro congelado, as portas fechadas. A percepção de que recomeçar seria muito mais difícil do que imaginara. Talvez eu tenha sido confiante demais, admitiu. Talvez eu devesse ter pensado melhor. Você se arrepende? Perguntou Sofia baixinho. Rafael ergueu o olhar, os olhos encontrando os dela. De largar tudo? Não, nem por um segundo. Mas tô com medo, Sofia. E se eu não conseguir te dar a vida que você merece? E se eu fracassar? Então a gente fracassa junto. Sofia sentou ao lado dele. Rafael, minha vida inteira tive que lutar por cada real. Trabalhei em empregos que odiava, morei em lugares pequenos, passei noites preocupada sobre como pagar o aluguel. E sobrevivi. Prosperei. Do meu jeito. Posso te ensinar como fazer isso. Me ensinar? Sim, sorriu. Como viver com menos, como encontrar alegria nas coisas simples, como construir uma vida que não dependa de mansões e carros caros. Rafael pegou a mão dela. Você acredita mesmo que a gente consegue? Sei que conseguimos. Se você tivesse ficado no seu mundo, sempre viveria com dúvida. Ela me amava por mim ou pelo meu dinheiro? Agora nunca vai precisar se perguntar isso. É verdade. Rafael sorriu pela primeira vez naquele dia. Então, por onde começamos? Bom, Sofia levantou estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Primeiro, você cancela o aluguel daquela cobertura ridiculamente cara. Segundo, a gente procura um apartamento decente, mais acessível. Terceiro, começamos a planejar seu próximo movimento profissional. Parece um plano sólido. E quarto, Sofia o beijou gentilmente, a gente para de ter medo e começa a viver. Os 3 meses seguintes foram os mais difíceis e, paradoxalmente, os mais felizes da vida de Rafael. Mudou-se para um apartamento de 2 quartos num prédio modesto, não muito longe do apartamento de Sofia. Era uma fração do tamanho da cobertura, com móveis de segunda mão e uma cozinha que mal tinha espaço para 2 pessoas, mas era dele, de verdade dele. Sofia lhe ensinou a cozinhar refeições simples, a comprar nas feiras locais em vez de mercados gourmet, a usar transporte público quando necessário para economizar gasolina. Isso é arroz com feijão, explicou Sofia uma noite enquanto cozinhavam juntos. Barato, nutritivo e, se temperar bem, delicioso. Rafael provou sua criação com cautela, depois sorriu. É bom, muito bom mesmo. Eu te disse que comida simples pode ser a melhor. Enquanto isso, Rafael trabalhava em seu novo projeto empresarial. Usando seus R$ 200 mil como capital inicial e evitando intencionalmente os círculos empresariais tradicionais, onde a influência de seu pai reinava, focou em algo completamente diferente. Uma plataforma digital para conectar pequenos negócios familiares com clientes. A ideia é brilhante, disse Carla depois que Rafael apresentou o conceito. Tem milhares de restaurantes como o nosso que poderiam se beneficiar de melhor visibilidade online, mas não tem dinheiro para contratar agências de marketing caras. Exatamente, Rafael estava no elemento dele, cheio de energia e paixão, de um jeito que nunca demonstrara na empresa da família. É uma mensalidade acessível, mas em volume pode ser muito lucrativo. O restaurante da Carla virou o primeiro cliente beta. Rafael passou semanas aperfeiçoando o sistema, coletando feedback, ajustando. Sofia ajudava quando podia, embora admitisse abertamente que tecnologia não era seu forte. Mas posso provar a comida que vocês pedem enquanto trabalham até tarde. Brincava,
trazendo coxinhas de uma barraca próxima às 2 da manhã. Lentamente o negócio começou a crescer. Primeiro 5 clientes, depois 20, depois 50. O boca a boca entre pequenos empresários era poderoso, mas nem tudo era fácil. Um dia, Isabela, a antiga amiga de Rafael, apareceu no restaurante. "Preciso falar com você", disse para Sofia quando Rafael não estava. Sofia a levou para o escritório dos fundos, se preparando para o confronto. "Olha", começou Isabela, mas tinha algo diferente no tom dela. Não era o desdém habitual. "Sei que você não gosta de mim. E provavelmente tem boas razões. Eu fui difícil com você." "É dizer pouco", respondeu Sofia. "Você tem razão", Isabela suspirou. "Mas estou aqui porque o Rafael é meu amigo, de verdade. E vi ele mais feliz nos últimos meses que em todos os anos que o conheço. E quero me desculpar. Por como te tratei, por fazer suposições sobre você. Por tudo." Isabela tirou um envelope da bolsa. "Isso é da Vitória. Ela me pediu para entregar pessoalmente." Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Querida Sofia, minha saúde piorou. Os médicos dizem que me restam semanas, não meses. Mudei meu testamento. Uma parte da minha herança pessoal, separada dos ativos corporativos que o Ricardo controla, vai para uma fundação criada para ajudar descendentes não reconhecidos da família Mendes. Você será a administradora dessa fundação, se aceitar. Não é compensação. É justiça. É reconhecimento de que nossa família falhou com pessoas como sua bisavó e com você. Mas mais importante, quero que saiba que vi como você ama meu neto. Vi como transformou ele. E sei, com cada fibra do meu ser, que o João teria orgulho de você. Tem minha bênção. Sempre terá. Com amor, Vitória." Sofia terminou de ler com lágrimas nos olhos. "Ela morreu ontem à noite", disse Isabela suavemente, em paz, com sua foto ao lado da do Rafael na mesinha de cabeceira. O funeral de Vitória Mendes foi um evento enorme. Centenas de pessoas, desde autoridades a funcionários antigos da família. Rafael compareceu, claro, mas, pela primeira vez na vida, sentou nos bancos de trás, não na frente com a família imediata. Ricardo deixara claro, ainda era família, mas não mais parte do círculo interno, não enquanto estivesse com aquela mulher. Sofia não foi ao funeral. Sabia que sua presença só causaria mais drama num momento que deveria ser sobre honrar Vitória. Mas 3 dias depois do funeral, um advogado entrou em contato tanto com Sofia quanto com Rafael. O testamento da senhora Vitória Mendes foi lido, há disposições específicas para os dois. A leitura do testamento aconteceu no escritório do advogado, não na sala de reuniões corporativa. Só estavam Sofia, Rafael, o advogado e Isabela como testemunha. "A senhora Vitória Mendes deixou instruções muito específicas", começou o advogado. "Para o Rafael Alexandre Mendes, uma carta pessoal e acesso a um fundo fiduciário de 5 milhões de reais, separado dos ativos familiares principais, para ser usado especificamente para o seu novo empreendimento comercial." Rafael ficou sem fôlego. 5 milhões, com a condição de que nunca retorne ao Grupo Mendes em capacidade executiva. Se o fizer, o dinheiro reverte para a fundação estabelecida para a senhorita Silva. "Para a Sofia Maria Silva", continuou o advogado, "a administração da Fundação Mendes Torres para descendentes não reconhecidos, com orçamento inicial de 15 milhões de reais. Além disso, um reconhecimento formal como descendente da família Mendes, com todos os direitos e privilégios correspondentes, exceto acesso a ativos corporativos." Sofia sentiu que a sala girava. 15 milhões, para ajudar outros como eu. Exatamente. O advogado entregou a ela uma pasta grossa. "Aqui estão todos os detalhes. A senhora Mendes passou os últimos meses de vida preparando isso. Quis ter certeza de que seria feito direito. Tem uma última coisa." O advogado tirou 2 envelopes. "Cartas pessoais para cada um de vocês." A carta de Rafael dizia: "Meu querido Rafael, se você está lendo isso, significa que finalmente descansei. Não chore por mim. Vivi uma vida longa, embora nem sempre boa.
Os 5 milhões são seus sem condições, além do que já mencionei. Use para construir algo lindo, algo de que tenha orgulho, algo que não carregue o peso de segredos familiares. E case com essa moça. A Sofia é a melhor coisa que aconteceu com essa família em gerações. Não deixe ela ir. Te amo, meu filho. Sempre te amei. Vovó Vitória. A carta de Sofia dizia: Querida Sofia, nunca tive chance de conhecer sua bisavó, Ana Maria. Nunca pude me desculpar por como meu marido a tratou. Mas posso fazer isso, te dar as ferramentas para ajudar outros que foram esquecidos, ignorados, abandonados por famílias que deveriam tê-los protegido. Não é suficiente, nunca será suficiente para compensar gerações de negligência, mas é um começo. Seja feliz, ame meu neto. E se tiver filhos um dia, conte a eles sobre uma velha tola que finalmente aprendeu que amor importa mais que sobrenome. Com todo o meu carinho, Vitória. Sofia e Rafael se olharam, lágrimas escorrendo por seus rostos. Ela nos deu um futuro, sussurrou Sofia. Ela nos deu a liberdade de escolher nosso futuro, corrigiu Rafael pegando sua mão. Mas a notícia do testamento provocou uma tempestade final. Ricardo contestou o testamento, alegando que Vitória não estava em perfeito juízo nos últimos meses. Alegou manipulação, influência indevida, aproveitamento de uma mulher moribunda. As batalhas legais se estenderam por meses. Os advogados de ambos os lados apresentavam argumentos, provas, testemunhos. Rafael e Sofia tiveram que testemunhar, enfrentando interrogatórios cruéis, projetados para fazê-los parecer manipuladores e gananciosos. Mas tinham algo que os advogados de Ricardo não esperavam: a verdade. Testemunhos de enfermeiras que cuidaram de Vitória, confirmando que estava completamente lúcida até o fim. Vídeos que ela mesma gravara, explicando suas razões para o testamento. Cartas manuscritas detalhando seu raciocínio. E, finalmente, o testemunho de Isabela, que rompeu fileiras com a família Mendes para declarar a verdade. Vitória sabia exatamente o que estava fazendo, testemunhou Isabela perante o juiz. Estava corrigindo os erros do marido. Estava dando ao neto dela a liberdade de ser feliz. E estava reconhecendo uma injustiça de décadas. 6 meses depois da morte de Vitória, o juiz decidiu a favor do testamento. Tudo permaneceu como ela estabelecera. Ricardo, derrotado e furioso, cortou todo o contato com Rafael. Mas, para surpresa de todos, a mãe de Rafael, que estivera silenciosa durante todo o processo, procurou o filho. Não posso ir contra seu pai publicamente, disse a Rafael num café neutro. Mas posso fazer isso, entregou um envelope. Número de conta no meu nome. É meu dinheiro pessoal, separado dos ativos da família. 500 mil. Use como precisar. Mãe, eu deveria ter te defendido desde o começo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Fui covarde, mas não vou ser mais. Quero conhecer a Sofia direito. Quero fazer parte da sua vida. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, é ver alguém imperfeito perfeitamente. 2 anos depois, o restaurante da Carla tinha se expandido para 3 localizações, todas usando a plataforma do Rafael. O negócio de Rafael crescera até ter mais de 500 clientes, todos pequenos negócios familiares, prosperando com melhor visibilidade digital. A Fundação Mendes Torres, sob a administração de Sofia, tinha ajudado 53 descendentes não reconhecidos de famílias abastadas a obter reconhecimento e recursos. Virara modelo nacional de justiça restaurativa. Mateus se formara com honras. Agora trabalhava como engenheiro numa empresa de energia renovável. Rosa, com melhor assistência médica graças aos recursos de Sofia, vivia mais confortavelmente, embora ainda insistisse em tricotar para a feira local. E Sofia e Rafael estavam se casando, não numa igreja elegante nem num salão de luxo, mas na mesma feira gastronômica onde tiveram o primeiro encontro de verdade, cercados por barracas de comida, luzes coloridas e música ao vivo. O vestido de Sofia era simples, mas lindo, comprado numa boutique local não de grife. Rafael usava terno, mais um que comprara com o próprio dinheiro, não herdado nem presenteado.
Os convidados eram um mix eclético: clientes do restaurante, usuários da plataforma de Rafael, beneficiários da fundação, velhos amigos de ambos e a mãe de Rafael, que desafiara Ricardo para comparecer. Carla foi madrinha, Mateus padrinho do Rafael. Rosa, na cadeira de rodas decorada com flores, chorou durante toda a cerimônia. O celebrante era um juiz local, amigo da família de Sofia há décadas. Estamos aqui, começou o juiz, para celebrar não só um casamento, mas uma vitória. Uma vitória do amor sobre as expectativas, da autenticidade sobre o fingimento, de escolher quem queremos ser sobre quem outros esperam que sejamos. Sofia e Rafael se olharam de mãos dadas, sorrisos enormes nos rostos. Rafael, disse o juiz, promete amar a Sofia, não só nos dias bons, quando o negócio prospera e tudo vai bem, mas também nos dias difíceis, quando o dinheiro é escasso e os desafios parecem insuperáveis. Prometo, Rafael sorriu através das lágrimas, nos dias bons e ruins, na riqueza e na pobreza. Para sempre. Sofia promete amar o Rafael, não o herdeiro que ele foi, nem o empresário que está se construindo, mas o homem de verdade, imperfeito e maravilhoso que está na sua frente. Prometo, respondeu Sofia, em todos os dias, de todos os jeitos, para sempre. Trocaram alianças simples compradas juntos numa joalheria local, sem diamantes caros nem ouro de grife, só 2 alianças de prata com os nomes gravados dentro. Pelo poder que me confere o Estado, disse o juiz, eu os declaro marido e mulher. Rafael pode beijar sua esposa. O beijo foi longo, doce, cheio de promessas cumpridas e futuros brilhantes. A festa que se seguiu foi perfeita em sua imperfeição. Comida das barracas da feira, não catering caro. Música de uma banda local, não orquestra contratada. Dançando na rua, não num salão de festas. Num momento da noite, Sofia e Rafael se afastaram brevemente, buscando um momento de calma no meio da celebração. Sentaram no mesmo banco, onde compartilharam tantas conversas importantes. Feliz? Perguntou Rafael. Completamente. Sofia apoiou a cabeça em seu ombro. E você? Mais do que achei que fosse possível, beijou sua testa. Sabe, às vezes ainda não consigo acreditar que tudo isso é real, que abri mão de um império e ganhei o mundo inteiro. Você não ganhou o mundo inteiro, corrigiu Sofia com um sorriso. Só ganhou eu. Como eu disse, o mundo inteiro. Ficaram ali um momento, observando a feira, as luzes brilhando, as pessoas rindo e dançando. Você se arrepende alguma vez? Perguntou Sofia baixinho. De ter deixado sua vida antiga. Nem por um segundo, Rafael a olhou intensamente. Aquela vida era dourada, mas vazia. Essa vida é real, é nossa. É perfeita justamente porque construímos juntos. Mesmo com todas as dificuldades. Especialmente com todas as dificuldades. Rafael levantou estendendo a mão. Agora vem, senhora Mendes. Nossa festa está esperando. Sofia pegou a mão dele, mas parou. Senhora Silva Mendes, na verdade, decidimos que eu manteria meu sobrenome também, lembra? Claro. Rafael sorriu. Senhora Silva Mendes, minha esposa, minha companheira, meu tudo. Voltaram para a festa, onde Rosa os esperava com lágrimas de alegria. Minha filha, disse Rosa pegando as mãos de Sofia. No dia que te encontrei naquele orfanato, achei que estava te salvando. Mas agora vejo que você foi quem salvou essa família. Nos deu propósito, amor, esperança. Mãe. E agora vai começar sua própria família. E sei que vai ser uma mãe maravilhosa, porque aprendeu com o melhor exemplo. Amor incondicional. Mais tarde naquela noite, quando a festa finalmente terminou e foram para o modesto apartamento deles, não para a lua de mel luxuosa, isso viria depois quando pudessem se dar ao luxo, Sofia e Rafael sentaram na varandinha pequena, olhando as estrelas. No que você está pensando? Perguntou Rafael. Em como tudo começou. Com um simples café com leite. Quem diria que um café mudaria tantas vidas? Foi um café excepcional, brincou Rafael. Foi sua perdição, Sofia riu. A melhor perdição da minha vida. Rafael a abraçou mais perto. Sabe, tenho pensado, a fundação está indo bem,
O negócio está crescendo. Que tal começarmos a planejar o próximo capítulo? O que você tem em mente? Uma família. Pequenos seres humanos que se pareçam com você, que tenham seu coração, sua força, seu amor. Sofia se virou para olhá-lo. Você está pronto para isso? Com você estou pronto para tudo. Rafael beijou seus lábios suavemente. Absolutamente tudo. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, enquanto a cidade dormia ao redor deles, Sofia e Rafael sonhavam com o futuro. Um futuro que construiriam juntos, um dia de cada vez, com amor, trabalho duro e a certeza de que tinham escolhido certo. Porque no final o amor verdadeiro não é sobre de onde você vem ou quanto dinheiro você tem. É sobre quem você escolhe ser e com quem escolhe ser. E eles tinham se escolhido contra todas as probabilidades, superando todos os obstáculos. Se escolheram num pequeno restaurante com paredes cheias de memórias. Se escolheram sob luzes de feira e estrelas noturnas. Se escolheram através de escândalos familiares e batalhas legais. E continuariam se escolhendo, todo dia, pelo resto de suas vidas. 3 anos depois. Epílogo. O menino de 2 anos corria entre as mesas do restaurante, perseguido amorosamente pela Carla, que fingia não conseguir alcançá-lo. Tinha os olhos cor-de-mel do pai e o cabelo castanho da mãe. Sofia, com um bebê de 6 meses no colo, observava com um sorriso. O restaurante agora tinha 5 unidades, e ela e Rafael compraram um pequeno prédio onde moravam no andar de cima e operavam a fundação no de baixo. Não era mansão, não era luxo, mas era amor em cada canto. Rafael entrou com uma sacola de compras, beijando a esposa e depois o bebê. Como foi seu dia? Ajudamos mais 3 famílias a conseguir reconhecimento legal. E o seu? Fechamos 50 clientes novos para a plataforma, sorriu. Nada mal para 2 pessoas que supostamente estavam cometendo o maior erro das vidas. Sofia riu. Sabe qual é a ironia de tudo? O quê? Que abrindo mão de tudo, finalmente ganhamos tudo. Rosa, agora com saúde melhor e ativa nos primeiros 70, entrou com seu último tricô, um cobertor para o bisneto mais novo. O jantar está quase pronto, anunciou Carla. O Mateus disse que vem com a namorada nova. Outra? Brincou Rafael. Um dia ele acha a Sofia dele, disse Rosa com sabedoria. Todo mundo acha no final, se tiver sorte. Enquanto a família se reunia ao redor da mesa, não de mogno e cristal, mas de madeira simples e amor abundante, Sofia olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Pela mulher que a encontrara num orfanato e lhe dera um lar. Pelo homem que abrira mão de um império por amor verdadeiro. Pelos filhos que lhe ensinaram que amor se multiplica, nunca se divide. Por cada decisão difícil que os trouxera exatamente onde deveriam estar. Por que você está sorrindo? Perguntou Rafael, limpando comida de bebê do rosto da filha. Porque sou feliz, respondeu Sofia simplesmente. Completa, perfeitamente feliz. E era verdade. Não tinham mansões nem contas bancárias de milhões, mas tinham algo que dinheiro nunca poderia comprar: amor verdadeiro, família leal e a satisfação de ter construído uma vida com propósito e significado. E no final, era a única coisa que realmente importava.